Olá, olá! Dando continuidade ao vídeo de número 13, este é o número 14. Eu sempre faço uma sequência para que você possa acompanhar todos os vídeos dentro de uma linha de raciocínio. Então vamos lá. Continuando então sobre a questão do empregador que é mercenário. No vídeo 13, eu falei a respeito daquele empregador que vai pegar no pé do funcionário que está há muito tempo na empresa, né? E vai assediar para que ele peça conta. Agora, eu vou falar do segundo tipo de trabalhador que sofre o assédio e que sofre a pressão para pedir a conta também. E que, no caso, são os trabalhadores estáveis. São os trabalhadores estáveis. A CLT menciona dois outros tipos de estabilidade, pessoas que participam de comissões, né? Até marquei aqui, deixa eu ver aqui certinho, como que é. Representante dos empregados em comissão da empresa, esses têm estabilidade, está lá no artigo 510 da CLT, no item D. E representante da comissão de conciliação prévia, no artigo 665b, parágrafo 1º. Esses dois, raramente eu encontro alguém que se encaixe nesse perfil, mas tá lá, resguardado pela CLT. Porém, existem 4 tipos que eu quero mencionar hoje, de estáveis, que sofrem assédio adoidado. Então, o primeiro deles é quem? O cipeiro. Entrou para a CIPA, ele tem estabilidade durante a gestão dele e mais um ano após o término de gestão. Então, este camarada fica na mira do empregador. E às vezes até o empregador tem uma certa razão, sabe? Porque alguns cipeiros folgam. Eu falo isso assim tranquilamente. Alguns cipeiros folgam. Porque muitos se aproveitam da função para ficar só dando voltinha pela empresa, né? Conversando com um com o outro e coloca a função dele, o trabalho dele em segundo plano. Porém, isso não é regra. Existem muitos cipeiros que são sérios e que quando ele circula pela empresa, ele está realmente preocupado com a segurança. Ele vai ouvir as pessoas, ele vai observar todos os detalhes da empresa para que faça jus à função dele. Então, assim, o cipeiro muitas vezes é visado pelo empregador porque o empregador acha que ele está fazendo corpo mole enquanto ele está, na verdade, procurando atender à função para a qual ele foi eleito, certo? Segundo, dirigente sindical. Dirigente sindical, às vezes o cara tá lá na empresa há anos, tá tudo certo. Aí ele inventa de entrar para uma chapa lá no sindicato e ganha. Bastou ele ganhar, pronto. Ele já começa a ter um tipo de perseguição ou pelo menos ser visto de uma forma diferente pelo empregador. Principalmente aquele empregador que às vezes tem ali, né, por trás dos panos, né, alguns descumprimentos de legislação trabalhista. Porque ele sabe que o dirigente sindical é aquela pessoa mais ligada, que está mais por dentro da lei trabalhista, que vai observar esse tipo de coisa. Então, o dirigente sindical muitas vezes sofre também com a questão de assédio para que ele peça para sair. A forçação é para que ele peça para sair, porque se ele pedir para sair, o empregador não vai precisar pagar o período de estabilidade dele. Ele abre mão da estabilidade. Caso o empregador queira demitir um funcionário estável, ele tem que pagar pelo tempo de estabilidade. No caso do dirigente sindical, também, durante o período em que ele é dirigente, mais um ano após o fim da gestão dele como dirigente sindical. Então, isso é muito tempo, às vezes, né? Se o camarada estiver ali atento, observando algumas coisas erradas na empresa, pronto, já é motivo para o empregador querer se livrar dele. E daí começa a pressão, porque pense bem, às vezes o sindicato faz a eleição por 2 anos, né? Nesses 2 anos, às vezes até mais, né? Mas porque eles renovam, às vezes continua a mesma chapa, então ele fica bastante tempo. Além desse tempo, ele vai ter mais um ano após o final da gestão dele. Então, é o mesmo tempo, né, igual da CIPA, o período de
de gestão, mais 1 ano depois que sai. É bastante tempo, o empregador pode se sentir muito incomodado de ter um dirigente sindical ali e querer se livrar dele. Então começa com as questões de assédio. Eu não vou aqui dizer o que acontece, porque eu já fiz vídeo falando o que é assédio e como ele se manifesta. Então, é por ali. Pode ser que tenha alguma coisinha a mais, né? A gente nunca consegue abranger tudo. Eu até falei no vídeo que às vezes um gesto, né, pode dizer muita coisa, mas a perseguição acontece e isso é fato. Um terceiro tipo de estável que também sofre a perseguição para sair, né, pedir a conta, como eles dizem, é aquela pessoa que, por acidente de trabalho, se ausentou em licença médica. Quando ele retorna, ele tem 1 ano de estabilidade, né? Abriu o CAT, então, quando ele volta, 1 ano de estabilidade. Às vezes a pessoa volta debilitada, às vezes a pessoa volta em readaptação. Às vezes a pessoa volta e não consegue mais dar o 100% de produtividade que dava antes. Então, isso para o empregador é um problema. Ele quer substituir um meia boca por um que pode produzir totalmente aquilo que é esperado. Então, o empregador está pagando para alguém que está produzindo mais ou menos. E ele quer fazer essa troca. O que ele faz? Pega no pé do indivíduo, maltrata, cria todas as circunstâncias ruins para que ele se canse e peça conta. Então, muito sério, muito sério. Nesse caso, então, a incidência é maior. Mas não é maior do que o que eu vou falar agora, o quarto caso. Qual é o campeão, eu diria? Eu coloquei em quarto lugar, mas assim, é o campeão de reclamação de assédio. Gestante. A mulher engravida, não espere que o empregador vai dizer assim, puxa vida, que coisa boa, você vai ter um filho, mais um serzinho lindo descendo a terra, né? Não, ele vai dizer, pronto, engravidou. Agora, consulta todo mês para fazer o pré-natal, agora vai passar mal, vai faltar, vai sair para fazer exames, né? Depois a criança nasce. Aí o que vai acontecer? A criança vai ficar doente. Criança até uns 2 anos, 3 anos, tem sempre doencinhas, né? Fica sempre dodóizinhos. Ah, vai ter que levar o filho ao médico. Depois tem aquele negócio de creche, não arruma creche. Vai ser sempre um problema. Então, o que nós vamos fazer? Engravidou? Pá, vamos tirar essa grávida daqui, porque ela não nos interessa mais, né? Então, a mulher que dá a vida a um outro ser sofre muito nesse período. Sofre muito. Por quê? Porque a pessoa não entende que para uma pessoa gerar uma vida, ela vai passar por essas circunstâncias todas aí. E uma gravidez é sempre diferente de outra, tá? Mulheres têm mais de um filho, cada gravidez vai ser de um jeito. Mulher é diferente de mulher. Então, tem mulher que passa bem a gravidez inteira e tem mulher que não. Quando eu tive meu primeiro filho, eu trabalhei até sexta-feira, segunda-feira ele nasceu. Então, eu cumpri o meu trabalho até a sexta-feira. Na segunda-feira ele nasceu, eu entrei com a licença. Quando eu tive minha menina, ela nasceu nas minhas férias, então já emendei com a minha licença, ficou tudo certo. Mas esse é um caso raro. Enquanto eu estava bem gestante, eu conhecia pessoas que estavam gestantes e que estavam tendo pressão baixa, pressão alta, enjoo, vômito, mal-estar geral, princípio de sei lá o quê, né? Então, assim, a pessoa pode ter um aborto, pode ter um princípio de aborto, tem que ficar acamado, tem que pegar uma licença maior, tudo pode acontecer. Aprove a Deus fazer com que o ser humano nascesse dessa forma. Né? E não depende da escolha da mulher. A mulher não está ali para escolher se ela quer ter uma gravidez gostosa, legal, perfeita, ou se ela vai sofrer algum tipo de problema, né? A gente sempre espera o melhor, mas não tem como prever. E, nesse caso, a mulher é alvo de todo tipo, toda sorte de assédio.
mudam o trabalho dela, colocam coisas pesadas para ela fazer, coisa que ela nunca fez na vida, colocam essa mulher em contato com produtos que vão fazer mal, a mulher se sente cansada, rejeitada de tudo quanto é tipo de situação, ofendida. Por que você foi engravidar? É porque eu quis, porque eu e meu marido quisemos, ué. Tem que dar justificativa, né? Não, assim, coisas absurdas que a gente vê. Então, a gestante, só para vocês terem uma noção, quando nós tínhamos a comissão no ministério, às vezes a gente tinha aquele pacote, aquela caixa de processos. Então, para cada caixa de processo, de todo tipo de assédio, nós tínhamos 2, 3 de gestante. Então, a quantia de processo era assim, 3 vezes mais. Então, imagine, né? Isso é essas que vieram reclamar. Fora as que sofrem e fazem a besteira de dizer, não, eu vou pedir para sair porque eu não estou aguentando mais, né? E daí faz uma cartinha de próprio punho, orientado pelo patrão. O patrão às vezes tem até a cópia ali da carta. Ó, faça igualzinho essa daqui, ó, só assina embaixo, né? Para a pessoa sair e perder os seus direitos. Porque se ele tiver que demitir um estável, ele tem que indenizar aquele período de estabilidade. Todo período. Então, é bastante complicado, né? É bastante complicado e o pessoal sofre mesmo. Eu quero falar para vocês a respeito de uma questão muito importante. Tem a ver com a legislação. Eu não gosto muito de falar de legislação, mas hoje, nesse caso, é interessante a gente falar um pouquinho sim. Em 11/11/2017, passou a valer a reforma trabalhista. Até o dia 10, né? Como que funcionava uma rescisão de contrato de trabalho? Se tivesse menos de um ano, poderia fazer a rescisão no próprio escritório, com o contador, no RH, dava a papelada lá para a pessoa do que ela precisava e tchau, adeus. Com mais de um ano, teria que ir no sindicato da categoria fazer a homologação ou no Ministério do Trabalho. Então, a homologação de rescisão de contrato de trabalho era obrigatória a partir de um ano de vínculo. Com a reforma, isso acabou. Porém, o artigo 500 da CLT não foi revogado, certo? O artigo 500 diz o quê? Diz que o trabalhador que é estável, ele precisa de uma assistência à homologação. O que seria essa assistência à homologação? Seria justamente isso. Em primeiro lugar, ele procurar o sindicato da categoria dele. No sindicato, alguém vai estar ali para fazer a assistência, não é a homologação, é uma assistência. Nessa assistência, a pessoa vai ser indagada o seguinte: você é estável? Sim. Tua estabilidade vai até quando? Até tanto tempo, ok. Você realmente quer sair? Você realmente quer sair? Essa pergunta tem que ser respondida com verdade. Porque se a pessoa, por exemplo, tá grávida, não quero mais trabalhar, quero ficar em casa, gordinha minha barriguinha, meu neném vai nascer, depois eu quero me dedicar integralmente ao meu filho, não quero que meu filho vá para a creche, eu quero ser mãe. Ok, é um direito teu, você pode fazer essa carta de próprio punho solicitando o teu desligamento porque você escolheu não trabalhar. Mas se for o caso de cartinha sob pressão, sob assédio, nesta hora que você estiver tendo essa assistência à tua rescisão, você vai dizer a verdade. Por que você vai dizer a verdade? Você vai dizer, olha, não, de fato eu não queria sair. Eu estou sendo pressionada. O meu empregador fez isso comigo e sugeriu que eu fizesse a carta. Ele até me deu um modelo para eu copiar. Por que você vai fazer isso? Porque você precisa mostrar para o teu empregador, em primeiro lugar, que ele não pode fazer esse tipo de assédio. Em segundo lugar, você não pode abrir mão dos seus direitos. Você vai perder dinheiro e vai perder direito adquirido. E olha que é muito importante, né? Principalmente no caso da grávida, né? Eu falo dos outros estáveis, né? Mas para mim, a grávida é o principal aqui, né, do assunto, porque é que acontece mais. Mas isso ocorre com os outros também, que são estáveis, tá? Então, você vai dizer que você não queria sair, que você está sendo coagido.
O sindicato tem o jurídico. Na mesma hora, esse jurídico vai ser acionado para resolver essa questão. Ou o teu empregador resolve que você não vai trabalhar mesmo com ele e vai pagar tudo e vai indenizar esse teu período de estabilidade, né? Ou você volta a trabalhar. E você vai ter, assim, o respaldo do sindicato de acompanhar se você vai sofrer ou não o assédio. Então, você volta a trabalhar, mas o sindicato já sabe que ali tem um foco de assédio, então o sindicato vai ficar de olho. Se for no Ministério do Trabalho, o Ministério do Trabalho não tem o jurídico, né? Nós somos um órgão apenas administrativo, mas é um órgão federal do trabalho, né? Então, se no momento da assistência a essa rescisão, você disser diante de um servidor, né, do trabalho, que você está sendo pressionado, na mesma hora vai ser encaminhado para o Ministério Público do Trabalho. Não vai ser o Ministério do Trabalho que vai tomar providências, mas a gente encaminha já para o Ministério Público para que tome providências, para que você receba a indenização inteira, já que o teu empregador não te quer mais lá. Então, você tem direitos. Não abra mão dos teus direitos, tá? É estável, não é à toa. Tem um motivo por causa para você ter essa estabilidade. Então, não abra mão dos seus direitos. E entenda que essa estabilidade vai fazer você sofrer, né? Pode ser, mas por um tempo que você sabe que vai acabar. Porque a notícia, que eu não sei se é boa ou se é ruim, tenha certeza que se o teu empregador fizer pressão para você sair e por alguma razão você permanecer, no dia em que acabar a tua estabilidade, você está fora da empresa. Isso é batata. Se você sofreu assédio para sair e você resistiu ali porque você não quis abrir mão da tua estabilidade, no dia que terminar a tua estabilidade, pode ter certeza que você tem que já ter um caminho, um outro trabalho em vista para você sair realmente, ingressar numa outra empresa, porque ele vai te demitir. Isso é certeza. Mas o que eu quero deixar aqui para vocês é isso. Não abram mão de direitos. Não façam cartinha de demissão se vocês não estiverem realmente com vontade de sair, tá? Se vocês estiverem sendo pressionados, não façam isso. E se fizerem, se por um acaso a pressão for tão grande que não tiver como e vocês tiverem que fazer diante de um representante do trabalhador que está ali para te defender, fale a verdade. Fale a verdade, eu não queria sair. Estou sendo pressionada, viu? Então, lembre-se disso. Aguente por um tempo, se for preciso, né? Se não aguentar mais, no momento da rescisão, fale que você sofreu assédio. Que alguma coisa vai acontecer. Sair sem os teus direitos você não vai.